Olá, meus caros amigos. Estamos aqui de volta para mais uma aula sobre a história de Goiás, hoje abordando aqui o período da redemocratização. Eu sou o professor Moacir Cabral e vamos juntos nessa viagem pela história de Goiás. Muito bem, meus caros. Nós analisaremos então, nessa aula, os partidos políticos durante o período ditatorial. Analisaremos também aí, a reorganização, ao fim desse período, a reorganização dos partidos políticos, a realização das eleições para os governos estaduais em 1982, tá? Os governos eleitos para exercer o mandato a partir de 1983 aí, e o movimento, logo a seguir, o movimento ficou conhecido como Diretas Já, que pedia então a realização de eleições diretas também para a presidência da República, ok? Então vamos analisar cada um desses detalhes. Bom, dado o golpe em 1964, nós tivemos aí algumas autoridades políticas tendo seus direitos políticos cassados, perdendo seus mandatos, perdendo o direito de exercer funções públicas, e depois também a extinção aí dos partidos políticos e o regime militar, então, permitiu apenas a atuação aí político-partidária de dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional e o MDB. Esse bipartidarismo, a aceitação desses dois partidos nesse momento, de certa forma, ele dava um aspecto, um ar de legalidade para o regime autoritário imposto ao país a partir de 1964. Então, tanto no âmbito interno quanto externo, o fato de existir aí partidos políticos conferia uma certa legitimidade a esse regime, então. Então você tinha a Arena, que era o partido de sustentação do regime, e você tinha aquela oposição consentida que era representada então no MDB, tá? Vigorando aí a partir de 1966 apenas esses dois partidos, o Movimento Democrático Brasileiro e a Aliança Renovadora Nacional, tendo aí o MDB o papel de oposição, aglutinando então aquelas forças políticas, aquelas lideranças políticas que não podiam estar nos seus partidos originais, mas que não tinham tido seus direitos políticos cassados, então acabaram se aglutinando no MDB. Era a oposição permitida pelos militares. Até há uma brincadeira em dizer que o MDB era o partido do sim e a Arena era o partido do sim senhor, já que o MDB, ainda que fosse a oposição ao regime militar, era aquela oposição permitida pelos militares que estavam à frente. Mas quando nós falamos também uma ditadura militar e tal, isso não é bem verdade. Por quê? Na verdade, você tinha ali à frente, no comando da nação, nós tivemos generais à frente da nação, tivemos o Castelo Branco, o Médici, o Geisel, Figueiredo, nós tivemos aí vários militares à frente da nação, mas a composição do governo não era feita só por militares, era feita aí, na sua maioria, por civis, de maneira tal que nós podemos dizer que foi uma ditadura civil-militar. Não foi um regime em que só era exercido o poder ali por militares. É um equívoco pensar dessa forma. Mas, enfim, somente esses dois partidos tinham legitimidade para atuar na cena política brasileira nesse momento. Lembrando aí, que os governadores, então, passaram a ser eleitos de forma indireta pelas assembleias legislativas e eram os candidatos admitidos pelo regime. E na presidência, então, nós não tivemos aí as eleições diretas para presidente da República. Tudo bem? Bom, vamos lá. Pressionado, politicamente, esse regime aceita, então, preparar aí um processo de abertura política, E no final da década de 70, você tem aí a lei orgânica dos partidos políticos, no final da década de 70, que proporciona aí a reorganização partidária no nosso país. Então, partidos que haviam sido impedidos de exercer a sua atividade, podem agora se reorganizar, e daí surgem também novos partidos políticos, a partir dessa lei orgânica dos partidos políticos, sancionada aí no ano de 1979. Então, ela restabelece o pluripartidarismo no Brasil. Então, deixa de vigorar o bipartidarismo
E você tem aí já o pluripartidarismo. Então, vários partidos vão se organizar. Nesse contexto, então, nós tivemos aí uma alteração, né? O MDB vira o PMDB, e a Arena, né, as principais forças políticas que estavam ali aglutinadas na Arena, elas passam a integrar então o PDS, que é o Partido Democrático Social. E nesse contexto também, né, volta ali à tona o PTB, o PCB, né, partidos que estavam impedidos ali de exercer sua atividade, retornam à cena política brasileira, assim como também novos partidos são criados. A exemplo do Partido dos Trabalhadores, que surge, né, como um desdobramento do chamado novo sindicalismo, um novo sindicalismo que está vinculado mais às demandas, às melhores condições de trabalho, melhor remuneração do trabalhador, né, sem um vínculo com aquele sindicalismo lá do início do século, um sindicalismo de base anarquista, né? Esse novo sindicalismo é um sindicalismo de reivindicação. E junto a outros movimentos populares, né, esse novo sindicalismo cria um partido, funda um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, tá? Essa questão, inclusive, já foi tema de prova, né? Já foi um assunto aí cobrado em prova, como nós podemos observar nessa questão aqui, né? Olha só, a crítica à fragilidade ideológica dos partidos políticos no Brasil tornou-se um lugar comum. Mas é preciso relacionar essas características à própria história política do país. Acerca da vida partidária e das eleições no Brasil a partir da década de 70, é correto afirmar que, olha só essa questão que caiu, olha que interessante, né? No item A ela nos deu essa alternativa, vamos analisar aqui juntos. A presença dos militares não implicou o fim dos partidos políticos. A criação da Aliança Renovadora Nacional, e o movimento democrático brasileiro significou, na década de 70, a retomada do processo democrático, cujo amadurecimento resultou nas eleições diretas do candidato Tancredo Neves, MDB, para a presidência da República em 1984. Vamos lá, o que está errado aqui nesse item? Está errado tudo, né? Ele fala aqui que a presença dos militares não implicou o fim de partidos políticos. Sim, implicou sim o fim de partidos políticos. Então, diversos partidos tiveram a sua atividade impedida. E a criação da Aliança Renovadora Nacional não significou a retomada do processo democrático. A criação da Aliança Renovadora Nacional e do MDB justamente num processo de aprofundamento aí, né, do regime ditatorial, em que você só teve aí, só foi possível a organização desses dois partidos políticos. Tá? E ainda fala num amadurecimento que levou às eleições diretas do candidato Tancredo Neves. Não, Tancredo Neves não foi eleito diretamente, Tancredo Neves foi eleito indiretamente. Né? A proposta era assim, nós vamos analisar à frente, de um movimento, né? Teve um movimento pelas diretas já, porém essas diretas não aconteceram e o candidato Tancredo Neves foi eleito indiretamente, ele que não chegou a assumir a presidência da República. Então, todo o item está errado. Vamos lá, olha o item B. A abertura política iniciada no governo do presidente Geisel é parte de um processo de crise econômica derivado do aumento dos preços do petróleo e de uma crise política motivada pelo descontentamento dos setores populares com o clima de censura e repressão política. Muito bem, talvez você esteja em dúvida em relação a esse item, né? Vamos analisar, vamos mais à frente. A popularidade do regime militar era o resultado dos expressivos índices de crescimento econômico na década de 80. Aproveitando-se dessa conjuntura econômica e política favorável, os militares conquistaram a maioria do parlamento e controlaram o processo de abertura política. Muito bem, meus caros, olha só, o item mais uma vez está totalmente errado. Primeiro, né? Popularidade do regime militar na década de 80, não, a década de 80 é considerada a década perdida, né? E é justamente o momento em que se tem a transição, né, de um governo militar, o último presidente militar, o João Batista Figueiredo, entrega então o governo civil, que foi José Sarney, o vice de Tancredo, já que ele não assumiu a presidência. E a década de 80, então, ela é considerada a década perdida, né? Uma inflação, crescimento quase que nenhum ou nenhum, né? Uma situação dramática mesmo para o país. E então, claro, né? A oposição é quem vai se destacar aí no processo legislativo e não os candidatos vinculados ao regime ditatorial que se finda em 85, ok? Então esse item está errado por isso. A letra D nos traz o seguinte:
A formação do Partido dos Trabalhadores foi resultado da aliança dos antigos representantes ligados aos setores trabalhistas que dominaram a cena política na era Vargas. Nada a ver, né? Como o nome já disse, né? Eu estava analisando agora há pouco, né? Um novo sindicalismo, ou seja, não tem nada de aliança com antigos representantes. É um novo sindicalismo que surge ali, ao final ali dos anos 60, dos anos 70, é que surge então esse novo sindicalismo. Ainda traz mais, essa herança pré-moderna limitou a capacidade mobilizadora do partido, né, que foi visto com desconfiança pelo novo sindicalismo. Veja só o equívoco aqui, né? Na verdade, ele não foi visto com desconfiança pelo novo sindicalismo. O PT, o Partido dos Trabalhadores, é justamente um desdobramento, né? É uma consequência desse novo sindicalismo. Tá? É um passo adiante dado por esse novo sindicalismo rumo à institucionalização político-partidária. Tá, ok? Então, o equívoco está aí, né? E falando de limitou a capacidade mobilizadora do partido. Não, foi um partido que surgiu com uma grande capacidade de mobilização social, dado aí também o seu vínculo com diversos setores da sociedade brasileira. Tá, ok? Então vamos lá. Formado na década de 70, foi um fator fundamental para a derrota do candidato do partido nas eleições em 1992. Não, em 1992 nós tivemos as eleições, né? O Luiz Inácio perde a primeira eleição disputada aí para a presidência em 89. Tá, ok? Então esse item ele está totalmente equivocado por isso. De forma tal que o item correto é realmente a letra B, né? A abertura política iniciada no governo Geisel, né, o Ernesto Geisel, o presidente, então, vai traçar aí um processo, um lento processo de abertura, em que vai se pensar aí, né, essa transição de um governo militar para um governo civil, né, sem uma drástica ruptura, né, de forma tal que não houvesse aí um revanchismo na sociedade brasileira. E então você tem aí o presidente Geisel pensando esse processo de abertura a partir da crise que nós tivemos, né, com o preço do petróleo no mundo todo e também o desgaste, né, desse regime, então, que acabou impondo uma forte censura à sociedade brasileira. E aí isso, aliado aos péssimos índices de desenvolvimento econômico, crescimento econômico já ao final da década de 70, então faz com que esse regime perca a sua legitimidade e trace então esse processo de abertura política, tá ok? Então está aí uma das formas que esse assunto pode aparecer na nossa prova, tá certo? Então vamos lá. Então, nesse contexto, então, de crise, nesse processo de abertura política, né, como já vimos no final da década de 70, você tem a reorganização dos partidos políticos. Em 82, nós tivemos a realização de eleições para os governos estaduais. Tá? Então, em Goiás, nós tivemos aí na disputa para o governo do estado, o candidato Otávio Lage, né, representando ali o que era, né, o herdeiro político ali da arena, né, e pelo PMDB, o candidato Iris Rezende, que venceu facilmente esse pleito, né, Agora aqui tem um ponto interessante. O nome que disputou a eleição, né, pelo PMDB, né, ou no caso o Iris Rezende, ele disputou internamente, né, a indicação do partido para disputar o cargo de governador com ninguém menos que Mauro Borges Teixeira. Então, ambos estavam ali preparados para disputar o governo de Goiás em 1982 e Iris Rezende vence a indicação dentro do PMDB para disputar o governo do estado. Um fato curioso é que o próprio Pedro Ludovico, pai de Mauro Borges, né, no final da década de 70, já reconhecia a liderança de Iris Rezende e chegou a afirmar que nem ele e o filho, né, Mauro Borges, poderiam suplantar a liderança de Iris Rezende dentro do estado. O que vem se confirmando aí, né? Iris Rezende, então, elegeu-se governador, tomou posse em 83, governou, depois retornou nos anos 90 novamente, governou por mais 4 anos, depois tentou um novo mandato como governador, perdeu, né, mas continuou na disputa, governando, atualmente aí governando a capital, né, já aí uma longa trajetória política, né, do ex-governador, ex-ministro, né, atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, que venceu facilmente esse pleito aí em 82, alcançando 66,7% dos votos, tá? Muito bem, no dia 15 de março, então, de 1983, né, os primeiros governadores eleitos, então, democraticamente,
eleitos agora pelo voto popular, mas observe bem, ainda estamos sob o regime ditatorial, o presidente ainda é um general, ainda é um militar, tá? As Forças Armadas ainda estão no comando do país, mas nós temos então o início aí dessa retomada democrática com as eleições para os governos dos estados e esses governadores tomando posse no ano de 1983. Esse processo aí, né, eleitoral abriu o caminho para que a reivindicação ampliasse, né, e surgiu assim então um movimento que ficou conhecido como Diretas Já. O que foi essas Diretas Já? Foi justamente a população brasileira, né, pedindo a abertura política e as eleições diretas para o cargo de presidente. Então, a partir da posse desses governadores eleitos democraticamente, explode no Brasil esse movimento para a realização de eleições diretas. Esse movimento ganhou as ruas, ganhou o Brasil, tá? Foi criada até uma emenda, né, chamada a Lei Dante de Oliveira, que previa então a realização de eleições diretas para presidente, porém isso daí foi barrado, tá? Mas as diretas já conseguiu unir o povo brasileiro em torno dessa pauta de reivindicar a realização para as eleições diretas para presidente. Aqui tem uma imagem, acabou não saindo aqui a referência, né? Estava mais embaixo, mas é uma imagem do comício pela realização das diretas já em Goiânia. Ele que é o considerado o primeiro comício pelas diretas já realizados no Brasil, né? E a partir daí ganha as ruas em todo o país a população pedindo eleições diretas. Comício esse que aconteceu aqui em Goiânia, dia 15 de junho de 1983. Nessa imagem aqui nós podemos ver a praça cívica, né, tomada aí por populares, pedindo aí as eleições diretas para presidente. Então vamos lá, caiu na prova, olha só, caiu na prova uma questãozinha aí que abordou esse tema. Na década de 80, a campanha das diretas já empolgou o país. Acerca desse período, é incorreto afirmar que, vamos lá, que é o item incorreto. A campanha foi resultado das forças heterogêneas que buscavam, pelo voto, impulsionar o lento ritmo do processo de abertura política. Bom, isso daí está correto, né? Então não serve como resposta, nós estamos buscando o item incorreto. Então é o resultado de forças heterogêneas, ou seja, lembra que eu falei agora há pouco, né? Há um movimento, um amplo movimento toda a sociedade brasileira, né, suprapartidário, reivindicando aí a realização de eleições diretas para presidentes. Então o item está correto, não serve como resposta, já que estamos buscando o item incorreto. A letra B nos diz: a empolgação popular foi incapaz de garantir a aprovação da emenda Dante de Oliveira, mas abriu espaço para a negociação política em torno da eleição do presidente Tancredo Neves. Correto, né? Então o movimento por si não foi suficiente para levar ao processo, ao pleito eleitoral para escolher o presidente, mas possibilitou a negociação em que nós tivemos aí a transição já para um governo civil, não pela eleição direta, por uma eleição indireta, mas já a passagem aí para um governo civil. Então está correto. Em Goiás, o retorno de antigas lideranças mobilizou o eleitorado, abrindo uma nova etapa de consolidação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, em torno da figura de Iris Rezende. Então, olha só, beleza, né? Correto. Retomando aí, né, as atividades políticas, eleito governador aí, representando a luta contra esse regime de exceção. Vamos lá, letra D. A campanha foi planejada como uma etapa do processo de abertura que propunha uma progressiva retirada dos militares do poder. Olha só aqui nós já podemos colocar esse item como item errado. Por quê? Se o nome da campanha era Diretas Já, como é que nós podemos falar que propunha uma progressiva retirada dos militares do poder? Não, ela queria o quê? Uma imediata retirada dos militares do poder. Então a campanha Direta Já queria uma imediata retirada dos militares. Daí então o item que está errado é realmente o item D, né? O item D aí está equivocado, é o item incorreto, que era isso que o enunciado da questão pedia lá para nós, né? Acerca desse período, é incorreto afirmar que
é incorreto afirmar que a campanha foi planejada como uma etapa do processo de abertura. Não, a campanha ela foi planejada para que justamente tivéssemos imediatamente a realização de eleições para presidente da República. O que não aconteceu, mas tivemos a eleição indireta do candidato Tancredo Neves, que tinha como vice o José Sarney. Acabou que Tancredo Neves não conseguiu tomar posse, adoeceu, não tomou posse, e acabou então sendo empossado presidente da República o José Sarney, hoje aí José Sarney, ex-presidente da República, ok? Bom, rapidamente vamos passar aqui pelos governos goianos da chamada Nova República. Esse período então de redemocratização foi chamado de Nova República, questionado aí por alguns autores, como por exemplo Florestan Fernandes, que tem inclusive uma obra que faz esse questionamento Nova República. Então está aí. Nós tivemos então Iris Rezende governando de 83 a 86, ele que depois deixa o governo do estado e assume uma vaga, assume a vaga de ministro da Agricultura do governo Sarney. Ele deixa então, lembrando que Iris Rezende Machado, além de ministro da Agricultura no governo Sarney, foi também ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, assumiu também o Ministério da Justiça. Nesse momento, quando ele deixa então o governo de Goiás, assume o Ministério da Agricultura, Mauro Borges acredita ser ele então o candidato ao governo de Goiás, apoiado pelo PMDB, o que não acontece. Iris Rezende acaba apoiando então a candidatura do anapolino, o médico anapolino Henrique Santilo, um grande nome na política goiana, que governou então de 1987 a 1991. Henrique Santilo, que passou por uma grande dificuldade ao longo aí do seu governo, já que foi logo nos primeiros meses do governo Santilo que nós tivemos um dos maiores acidentes radioativos do mundo, que foi o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Isso daí trouxe um impacto muito negativo para o estado de Goiás. Não podemos nem dizer que foi para o governo de Henrique Santilo, não. Foi um impacto muito negativo para o estado de Goiás e que acabou limitando aí a ação do governo Santilo. Nós analisaremos mais à frente, de forma mais detida, essa questão do acidente com o Césio 137. Depois retorna ao governo de Goiás Iris Rezende Machado, governando aí de 91 a 94. Ele sai então do governo, é eleito senador da República, o seu pupilo aí, Maguito Vilela, então, é eleito governador de Goiás. Nesse contexto, inclusive, aprovado ali a questão da reeleição, a possibilidade dos eleitos para cargos ali do executivo também disputarem uma reeleição. Maguito Vilela poderia então, em 1998, disputar a reeleição, ele que estava com uma aprovação muito alta, uma aprovação popular muito alta, uma avaliação muito boa perante a sociedade goiana, acabou não disputando essa eleição, porque Iris Rezende, que estava no Senado, deixa a sua vaga no Senado, ali com seu irmão, e volta para disputar o governo de Goiás, obrigando assim Maguito Vilela a disputar uma vaga ao Senado. Porém, Iris Rezende, que lança-se nessa campanha como grande favorito, a oposição praticamente sem um nome expressivo para disputar o governo com Iris Rezende, as principais lideranças de oposição ao PMDB, ao governo Iris aqui, não se viram em condições de enfrentá-lo, mas há um jovem político, Marconi Perillo, decide então, em nome da oposição, enfrentar essa disputa, da qual saiu vitorioso, elegendo-se governador, governando Goiás de 1999 a 2006, depois fez o seu sucessor, o governador Alcides Rodrigues, e retorna novamente, Marconi Perillo retorna novamente ao governo de Goiás, governando aí de 2011 até 2018, quando ele desincompatibiliza do cargo para disputar uma vaga ao Senado novamente. Então,
está aí, né, os governadores desse período da chamada aí Nova República, né, desse período aí de redemocratização do nosso país. Muito bem, no próximo bloco nós vamos falar aqui de forma mais detida aí do governo Iris Rezende, do governo, o primeiro governo, né, vamos colocar assim, o primeiro governo Iris Rezende desse período. Falaremos também dos desafios enfrentados aí pelo governo Henrique Santillo, novamente governo Iris Rezende, governo Maguito Vilela e a primeira gestão, os primeiros 8 anos aí do governador Marconi Perillo, ok? Te aguardo no próximo bloco.